Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade eu vos digo, a essa gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e dirigiu-se para outro lugar, na margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, começamos a semana, segunda-feira, e rezamos pelos nossos falecidos. E como é importante que o façamos, como igreja, confiantes na fé do ressuscitado, na fé daquele que venceu a morte, como nos diz a segunda leitura de ontem, que tinha um propósito muito grande ao escrever Paulo aos Coríntios. Dizer: Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. O texto de Paulo, ele tinha um objetivo muito claro, porque na comunidade de Corinto, os cristãos não tinham dúvidas de que Jesus tinha ressuscitado. Eles acreditavam, mas eles tinham dúvidas se os seres humanos, homens e mulheres, nós teríamos o mesmo destino do Senhor. Por isso que ele escreve aquele texto que foi proclamado ontem na segunda leitura, dizendo: Cristo a primícia, o primeiro, e nós vamos juntos. Ele apenas nos antecedeu, e aqueles que morrem na fé em Cristo ressuscitarão. E é por isso que nós acreditamos nesta ressurreição de Cristo e a ressurreição dos homens. Filhos queridos, por isso nós rezamos. Hoje nós estamos diante de um texto do Evangelho um tanto curto, onde nosso Senhor não foi bem recebido e tomou uma atitude um tanto drástica. Simplesmente, Jesus, depois do que aconteceu, entrou no barco e foi embora. Por quê? Por que essa atitude de Jesus? Nós temos que entender o contexto. Inclusive você que está acompanhando em casa, pela TV, rádio, YouTube, Padre Manzotti, pode abrir o aplicativo da obra, e lá tem o Evangelho do dia, e tem a primeira leitura, o Evangelho. O texto de hoje, Marcos capítulo 8, versículo 11, vem logo depois da multiplicação dos pães. Ora, Jesus tinha multiplicado os pães. Jesus tinha dado um sinal evidente de que era o Messias. Lá estavam, segundo os relatos, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e também os fariseus. Passado essa multiplicação, como é que esses homens chegam perto de Jesus e dizem assim: dai-nos um sinal vindo do céu? É como que dizendo: nós vimos a multiplicação, mas não é importante. Nós vimos, mas não nos tocou. É impressionante
Porque a antífona que foi cantada hoje, para aclamação, nos coloca bem dentro do que foi dito. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É como que Jesus dizendo: espera aí, vocês querem ver um sinal do céu? Então o que eu fiz não valeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Isso é a mais pura verdade, meus irmãos. Não existe uma porta que não seja Jesus. Eu sou a porta. Não existe ida para Deus se não for por Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Essa é a mais pura verdade. E por isso, Jesus percebe que aqueles fariseus, e ele diz, e esse texto não fala só dos fariseus, fala de todos nós. Percebe-se que Jesus está dizendo: quem não quer ver, nunca vai enxergar. Está dizendo aos fariseus e a nós. Ele disse aos fariseus: vocês não acabaram de ver a multiplicação dos pães? Vocês querem um sinal do céu? Quer sinal maior do que viram? E Jesus se dá conta de que, por mais que ele se esforçasse, por mais que ele tentasse, por mais que os sinais eram dados, eles não queriam. As decisões já estavam tomadas antes. A cegueira era permanente. O fechamento da inteligência, da alma. É impressionante, meus irmãos, porque isso se repete conosco. Nós temos mais do que o necessário para crer em Jesus Cristo. Repito, qualquer um que esteja me acompanhando, nós, 2022, temos mais do que o necessário para crer em Jesus. Se pergunte: quantos creem? Ora, a gente escuta que cada vez menos as pessoas creem em Deus, creem em Jesus Cristo, se tornam ateus. Não estou falando nem de saída de uma igreja para outra, estou falando de pessoas que abandonam a fé. Então perceba que é um problema de ontem e de hoje. E você vai dizer: por quê? Porque as pessoas decidiram não crer. As pessoas decidiram ser cegas. Mas isso a gente não decide. Decide sim. Lembra do evangelho de ontem? 2 caminhos. Lembra da clareza de Jeremias? Lembra do Salmo 1? Lembra do evangelho que tem que ecoar das bem-aventuranças de Jesus e das desaventuranças, dos ais de Jesus Cristo? Quem vai caminhando na escuridão, vive na escuridão. Quem caminha na luz, vive na luz. É tema do retiro desse final de semana, sábado e domingo. Impressionante, porque essa gente, essa geração, não será dado nenhum sinal. Meus irmãos, Jesus, diante da cegueira, diante do fechamento, Jesus tomou uma decisão, disse: eu não tenho mais nada a fazer aqui. Não querem? Entrou no barco, foi embora. Parece drástico, mas em outros momentos Jesus também fez isso. Se você lembrar, no João capítulo 6, o discurso do pão da vida, Jesus vai, explica, um capítulo inteiro. No final, ele vira para os apóstolos e diz: ó, eles estão debandando. E vocês, querem ou não querem? Se não querem, a porta é serventia da casa.
Aí que Pedro diz aquela maravilhosa profissão de fé: a quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Isso nos mostra, meus irmãos, que fé é decisão, é graça, sim, é dom, virtude teologal, mas é decisão. Deus não empurra a goela abaixo dizendo: vai, tem que engolir. Deus não força, Deus estimula, Deus desperta, Deus atrai, mas a decisão é nossa. E chega um momento, não adianta muito, a gente pensa, a pessoa decidiu. Daí que a gente vai entender a questão do inferno. Não é condenação de Deus. O coração do Pai, o coração de Jesus, jamais imaginaria um filho e uma filha eternamente no sofrimento. Não dá para conceber isso de um Deus que é puro amor. Mas a pessoa decidiu. Eu sempre me pergunto, isso, a questão das decisões que tomamos. As decisões são muito perigosas. E, mas eu não tive opção. Ontem eu já preguei sobre isso. Quem quiser volta no YouTube e vê. Mentira absurda. Você teve opção, sim. Claro, com agravantes e atenuantes. Mas teve possibilidade de decidir. Você tem a possibilidade de ouvir ou não ouvir, enxergar ou não enxergar, fazer o bem, fazer o mal, roubar ou não roubar, matar ou não matar. A decisão no fundo é sua. Repito, com atenuantes e agravantes, mas você tomou a decisão. Nós estamos diante de uma geração, de um grupo de pessoas que não aceitaram. Por isso você tem que lembrar, esse grupo não aceitando, vai fomentando, vai articulando. Isso é um perigo. Articuladores do mal. A pessoa que se fecha, ela vai articulando até chegar. Nós vamos achar uma forma de matar Jesus. Foi aí. Mas a decisão foi tomada. A primeira leitura, nós começamos hoje, a carta de São Tiago. Tiago, bispo de Jerusalém, irmão, primo de nosso Senhor Jesus Cristo, da família de Jesus, primo irmão, primo primeiro, por isso se chamava irmão. E a carta dele, ela tem uma característica de ser católica. Ué, o que o senhor quer dizer com isso? Meus irmãos, católica quer dizer universal. Católica apostólica romana. Católica universal. Então Tiago não direciona uma comunidade, diferente como São Paulo apóstolo à comunidade de Filipos. Então aos filipenses, os problemas de Filipenses. Aos coríntios, os problemas de Coríntio. Aos gálatas, os problemas dos gálatas. Tiago não. Tiago é católica, quer dizer, são problemas universais de toda a igreja. E olha como ele começa. Nós vamos ouvir muito essa carta. Ele vai questionar muitas coisas. Muitas. Questionamentos sobre a verdadeira religião. Sobre aquilo que agrada ao Senhor. É uma carta maravilhosa, inclusive fizemos há pouco tempo, quem acompanha o Experiência de Deus, fizemos a leitura orante da carta de Tiago. Mas, veja como ele começa hoje, dentro dessa opção de seguir o Senhor, que tenho falado até agora. Diz assim, e a minha primeira palestra no retiro, por incrível que pareça, vai ser sobre provação.
E olha o que diz Tiago: feliz o homem que suporta a provação. Provação a gente não pede, provação a gente não escolhe. A provação vem para o crente, o que tem fé e o que não tem fé. A provação vem, ela é da natureza, ela é circunstancial, ela é fruto de muitos problemas, mas feliz quem suporta a provação. O que é suportar? A provação vem e você aproveita a provação para amadurecer. Que você passa pela provação com confiança em Deus. Porque uma vez provado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu a todos que o amam. Algo importante, não quero esvaziar minha primeira palestra. Ninguém diga que é tentado por Deus. Provação é uma coisa, tentação é outra. Deus não tenta ninguém. Não diga, é Deus que está me tentando. Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco tenta alguém. Quem é que nos leva à tentação? É o diabo. O que é uma tentação? Nos tirar do caminho de Deus, nos fechar os ouvidos à palavra de Deus, endurecer nossos corações com outras coisas. Provação não. Provação é lapidação, é esmerilhar. Acredite, a provação é boa. Ai, padre, não fala isso. Vivida na fé, na esperança em Deus, ela amadurece. Veja, de onde vem a tentação? Da natureza da carne, que arrasta, seduz, que pode levar ao pecado. E ele continua. Continuando Tiago. Passareis por várias provações, e isso é motivo de alegria, para serdes comprovados na fé e perseverantes. Mas olha o que ele diz: é preciso ter perseverança. Meus irmãos, no caminho do Senhor, é preciso ter perseverança. Perseverança, constância. Às vezes, caminhar, eu diria até sem enxergar, sem saber onde vai dar. Muitas vezes já aconteceu isso na tua. Eu não sei, eu estou com um problemão tão grande, eu não sei como que vai ser resolvido, mas eu dou um passo na fé, dou um passo em Deus. Não sei se você já passou por esta situação, mas é isso que Tiago está nos dizendo. Às vezes nós precisamos dar um passo na confiança. Eu vou te explicar. Se você está num lugar estranho, primeiro momento, apaga toda a luz, um breu, é difícil você dar um passo. Você não sabe se você vai bater, você não sabe que direção, se é escada ou não. Mas se você conhece o lugar, teu quarto, tua casa, deu um breu, você sabe pelo menos a direção. Você consegue dar um passo, mesmo sem enxergar, porque não é por todo estranho. Quem vive em Deus é como dar um passo dentro de casa. Você dá um passo confiante, Deus me segura. Se do contrário, sem Deus, você não tem direção nenhuma. Você não sabe se você está indo para o precipício, para a escada ou para um lugar seguro. Por isso,
Esse caminho de Deus é um caminho que, quando nos falta os sentidos, é um passo em Deus, na fé. E depois vai dizer muito mais, mas eu não vou me delongar. Vocês vão ouvir muito sobre isso depois. Mas começamos hoje a leitura de Tiago, que é uma bênção sempre voltar a ela. Portanto, é esse passar pelas dificuldades, ser perseverante, íntegros. Se eu não sei o que fazer, Tiago vai dizer, peça a sabedoria de Deus. Eu tenho falado isso muito. Não eu, a palavra de Deus, que tem me exortado. Se você não sabe para onde ir, o que fazer, como tomar a decisão, peça para Deus. E incrivelmente, Ele dá. Hoje também se celebra 3 santos. São Cirilo e São Metódio, que são, você vai falar, nunca ouvi falar, não importa. Patronos da Europa. Por quê? Porque foram homens que tiveram uma audácia. Qual? Paulo, Deus colocou no coração que era preciso sair dos cristãos judeus e pregar aos gentios, aos gregos. Cirilo e Metódio percebeu, onde está o Império Romano, está cristianizado. Mas existe um povo que precisa ouvir falar de Jesus Cristo, os eslavos. E eles foram. Viagem difícil. Um povo difícil, não difícil porque eram ruins, porque eles não tinham a lógica grega, helênica. Eles tinham uma forma de pensar diferente. Mas esses homens foram corajosos e foram. Primeira coisa que eles fizeram, pegaram os textos litúrgicos em latim e traduziram, inclusive a Bíblia, para a língua eslava. Criou ciumeira. Ciúme. Ô desgraça. Foram denunciar ao Papa. O que eles fizeram? Foram até o Papa Adriano II e falaram o que o Espírito Santo suscitou. O Papa falou, quem sou eu para ir contra? O que vocês estão fazendo está certíssimo. E foram e continuaram a evangelização. Estou contando isso exatamente disso. Provações, caminho na fé. Se hoje existe cristianismo nos povos eslavos, aqui hoje é mais curto, mas toda aquela região, graças a estes homens. Hoje também, principalmente nos Estados Unidos e outros países, é dia de São Valentim. Até coloquei no Instagram, depois me arrependi. Por que São Valentim? Porque São Valentim tem várias histórias, mas ele é tido como no dia dos namorados lá. E vou explicar de uma forma muito simples. Isso vem da Idade Média, dos beneditinos. Mas você tem que entender o seguinte: São Valentim, nesse período de fevereiro, o que acontece no outro hemisfério? Começa o desgelo e os pássaros, a natureza começa a voltar, começa a ter vida. E portanto, foi visto em Valentim esse sinal do amor. Por isso, dia dos namorados. E também um poema que não vem ao caso. Mas, já que pela TV evangelizar, rádio, YouTube, e temos uma maravilhosa missão nos Estados Unidos,
E muita gente de outros países que acompanham brasileiros, acompanham as missas daqui da obra Evangelizar, faço memória a São Valentim e ao Dia dos Namorados. Que assim possam os namorados viverem o que é fundamental. O que é fundamental? O amor. Se tirar o amor, vira uma sociedade, vira uma companhia, vira um momento onde cada um faz sua função, mas não vive a essência, o amar.